Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais uma edição. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é super importante. Comenta e compartilha, manda para geral e se é novo, se inscreva. Você está no seu canal, o fanático vascaíno. Azevedo, tá de Brasil? E Vasco, claro. Rayan, Brasil e Vasco, seleção sub-17. E ele foi lá e acabou com o Flamengo. Vasco classificado na Copa do Brasil sub-17, garantido na fase quartas de final. E esse moleque, que é muito bom jogador, já foi destaque na seleção sub-17, sul-americano, foi lá e garantiu com o gol dele a classificação. Vamos falar sobre isso. Claro, a preparação para o jogo com o Fluminense, sábado no Maracanã, ia falar domingo, mas é sábado esse jogo às 9 da noite, jogo dificílimo, vamos falar sobre isso também. Tudo isso e muito mais depois da vinheta, não sai daí que o papo é super rápido. Na loja Vasco Store você encontra todos os produtos oficiais licenciados, os lançamentos, as melhores promoções do nosso Vasco da Gama. Não perca tempo, acesse vascostore.com.br e compre em todo o Brasil, porque a entrega é por nossa conta. vascostore.com.br, ao seu alcance, a nossa paixão. Aí sim, papai, viu? Aí, gostei, Vasco Store, claro. Essa camisa, por exemplo, que foi da Copa do Mundo, estava à venda na Vasco Store. Mas as novidades sempre chegam primeiro por lá e é a loja oficial do Vascão da Gama. Alô, Maurício, grande abraço a todo o timaço da Vasco Store. Bom, e essa camisa não está hoje aqui na nossa tela, no nosso vídeo à toa, porque eu vou começar o vídeo falando sobre Rayan, isso. O menino que é uma joia, uma promessa monitorada já por grandes clubes da Europa, destaque da seleção brasileira, sub-17 lá no Equador, campeão com a seleção. E hoje, no jogo com o Flamengo, jogo de volta, já tínhamos vencido por 1-0 na ida. Ele foi lá e com o gol dele, lá na Gávea, dentro da casa dos caras, estragou o velório, eliminou o Flamengo, fez barba, cabelo e bigode. Jogo lá, jogo cá, 2 vitórias, 6 pontos e... lamba os beiços! E não pode chorar, vai para lá que está eliminado. E é a grande competição, né? Da base nesse segundo semestre, daqui para frente, porque o Vasco não está no Campeonato Brasileiro Sub-20, por não ter tido o ranqueamento necessário, pontuação, por conta do time profissional, e o Vasco ficou de fora da competição nacional Sub-20. Rayan, que é um garoto que já tem contrato profissional, já vem treinando em alguns momentos e vai ser muito utilizado ao longo da temporada. Aliás, já falei isso várias vezes, repito, o Vasco sempre soube trabalhar muito bem o seu DNA, que é a sua base, e esse garoto, bem aproveitado, bem lançado, vai dar muitos frutos para você, torcedor. Existem outros também na base, né? O Sub-20 também tem outros jogadores, o GB, infelizmente, teve um problema de joelho, uma cirurgia, só volta no ano que vem, mas é outra promessa, outro grande jogador, tem o Estrela, o Rayan, que a gente está vendo, tem o Felipe Gabriel, que é o goleiro do Sub-17, titular da seleção brasileira. Então, são nomes que você já vai se acostumando, porque daqui a pouco estarão entre os profissionais. Só que sábado ainda não. Mas a gente já olha o time do Vasco e já observa vários jogadores da base. Vamos à formação titular, por exemplo. Volante Rodrigo, base. Volante Andrei, base. Marlon Gomes, base. Jogadores que são titulares. Rodrigo não foi no último jogo, mas vinha sendo titular. Alex Teixeira, base. Gabriel Peck, base. Esse sempre foi o DNA do Vasco, ter 4, 5 jogadores da base dentro do time principal. No banco, Eguinaldo, Eric Marcos, Figueiredo, Cauã Barros, Galarça, jogadores da base do Vasco. Miranda, todos jogadores formados no Vasco. Então, assim, e essa mescla com quem vem de fora sempre deu certo. Sábado no Maracanã a gente vai enfrentar um time muito forte, um dos melhores do Brasil, e que tecnicamente está sobrando, mas fisicamente também está sobrando. E isso me chama muito a atenção. Não é de hoje que eu tenho feito críticas
a preparação física do Vasco, porque a gente observa um time que não consegue ter intensidade 90 minutos. Antes que você reclame, já comece a escrever nos comentários, mas Azevedo, não tem um time que consiga ser assim os 90 minutos. Os 90 não. Mas você pegar um recorte de 70, 75 minutos de intensidade, você tem. O próprio Fluminense é um retrato disso. Fiz o jogo Fluminense Atlético Paranaense, fiz o jogo ontem Fluminense e River, vi outros jogos, o próprio Fluminense e Vasco, óbvio que também fiz aqui, esses dois anteriores que eu falei fiz pelo Flash Score, e vejo um time muito intenso em cima do adversário. E hoje, com a facilidade que a FIFA trouxe de 5 substituições, você pode mudar meio time de linha para descansar, aqueles caras estão mais cansados. E a gente observa jogadores mais cansados. O Jair tem cansado mais, o Alex Teixeira da mesma forma. No último jogo, o Gabriel Peck pediu para sair. Então você tem vigor no banco para botar em campo. Por que o Figueiredo não entra, por exemplo? Pedro Raul não também, por que ele não entra no ataque como um camisa 9? Função que ele exerceu na Copa São Paulo. Então tem algumas coisas que eu não consigo entender. O Vasco cansar, eu não consigo entender. O Fluminense veio de uma viagem de Belém do Pará até Fortaleza, poupou alguns jogadores, perdeu o jogo, correu pra cacete contra o Fortaleza, chega no Rio de Janeiro, recoloca os titulares em campo, dá um baile em cima do River Plate, Diniz troca todo mundo que ele precisava trocar e a intensidade não muda. Por que o Vasco, que só está em uma competição, cansa? Não sei, alguém do Vasco precisa responder essa situação, porque isso pesa. E no esquema do Diniz, por exemplo, o Cano falou isso muito bem hoje no Seleção Sport TV, ele e todos os outros, sempre no pós-perda, vêm atrás da linha da bola, ou seja, entrega o tempo todo. 10 jogadores atrás da linha da bola, fazendo com que o adversário tenha dificuldade de ultrapassar essas linhas de marcação, formam blocos. O bloco vem aqui embaixo, forma 2 linhas logo de cara. O Fluminense, por exemplo, forma com os 3 da frente. Keno, Cano e John Arias. Aí vem mais atrás a outra linha de marcação, que você tem Alexander, André, Paulo Henrique Ganso. E depois os 4 homens de defesa. Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Essa foi a formação inicial contra o River. Pode ser que o Keno não jogue, tomou uma bolada, não sei como é que ele vai estar até sábado, mas entrou o Lima, que também deu intensidade ao time. O Vasco tem como ganhar do Fluminense? Sim. Aliás, amanhã eu vou destrinchar um pouquinho mais no nosso café as minhas sugestões, mas vejo os lados do campo do Fluminense defensivamente sem a mesma força ofensiva. O Fluminense é um time que espaça muito o campo, né? Ele abre bem o seu time, joga muito em profundidade porque os seus pontas vão ao fundo, John Arias vai ao fundo, o Keno vai ao fundo, os laterais também ultrapassam, há triangulações, tudo eu vou falar amanhã, mas só para adiantar. O Vasco pode explorar as costas do Marcelo com o Puma e com o Peck, por exemplo, que descem muito bem por ali. Mas é um assunto para amanhã a gente tratar no nosso Café Vascaíno. Grande abraço para vocês, ótima noite e até amanhã.